A número 1 fala, por favor, faça a seguinte experiência. Então, pede para vocês fazerem essa experiência que se segue aí. Você desenhar no papel um círculo, marcar o centro, como mostra a figura 1, né, o passo 1. Pegar um pedaço de barbante e com ele ligar o centro a um ponto da circunferência. Cortar esse pedaço de barbante, né, na medida do raio do círculo, como mostra aí no passo 2. Colocar o barbante encurvado, né, aí, olha, exatamente sobre um pedaço do círculo, como mostra no passo 3. E, finalmente, desenhar os segmentos que ligam cada extremidade do barbante ao centro da circunferência, como mostra no passo 4. Feito tudo isso, ele fala que o ângulo central que você está vendo é igual a 1 radiano e quer saber quanto aproximadamente um radiano mede em graus. Bom, aqui tem até uma tabela que eu passei por ela mostra algumas medidas de grau em radiano, tá vendo? Olha, então 360 graus, que é uma volta completa aí no círculo trigonométrico, vale 2π radiano. 180 é π. Então aqui, na verdade, eu vou usar uma regrinha de 3 para a gente chegar nesse valor que está sendo pedido. Eu vou dizer que, deixa eu pegar a fita vermelha, 180 graus está para π radiano, assim como x graus está para 1 radiano. Aplicando aqui regrinha de 3, eu tenho que x vezes π vai ser igual a 180, né? 180 vezes 1 é o próprio 180. Então, isso aqui vai ser 180 dividido por π. E aqui eu vou usar a aproximação do valor de π para 3,14. Então, 180 dividido por 3,14. O valor que a gente vai achar aqui aproximado vai ser 57,32. Como aqui não está com vírgula, então a gente vai colocar 57 graus, letra A, a nossa resposta correta. Questão número 2, pede para pegar uma calculadora normal ou do celular, configurar ela para radianos, né, e escolher um valor qualquer e calcular o seu cosseno. Depois de calcule o cosseno do resultado, calcule novamente, e continuar dessa maneira por muitas vezes. Aos poucos, você vai ver que o valor vai se estabilizar em um determinado valor. Aí fala um pouco, né, que esse valor é chamado de atrator da função cosseno, e a figura mostra aí um trecho, né, de um gráfico da função cosseno que vocês podem observar. Então, ainda fala mais um pouco aí sobre essa função, sobre o gráfico que vocês estão vendo, e ainda diz, né, que esse fenômeno faz parte da teoria do caos que é estudada na área de matemática avançada. Então, nós vamos fazer o que foi pedido aí, deixa eu procurar o resto da questão, e vamos ver em aproximadamente qual valor a calculadora ela vai estabilizar. Então, vamos escolher um valor qualquer. Eu vou escolher o valor, vou achar aqui o cosseno de 2. E eu vou mostrar para vocês na calculadora. É um processo um pouquinho demorado, eu vou tentar adiantar, mas eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer. Então, estou aqui com a minha calculadora aberta. Eu vou mudar ela aqui, olha, para a função radiano, como foi pedida. Mudei, está na função radiano. E agora eu vou começar. Eu vou calcular o cosseno, está aqui na função trigonométrica, o cosseno do 2. Aqui é diferente do meu celular, acho que eu tenho que colocar o 2 primeiro e aí colocar cosseno. É isso aí. Então, vamos lá, continuar com a continha aqui. Então, eu vou continuar vindo aqui na calculadora, olha, e aplicando cosseno a esse resultado. Mudou de novo, ó. Cosseno, 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 e vou até ter uma estabilizada. Você vê que todos os valores estão mudando. Vocês percebam aqui, olha, que o 7, ele já estabilizou. Os outros valores continuam mudando, mas o 7, ele já está aqui, olha, ele não se modifica mais. Então, eu vou continuando, ainda tem mudança, está mudando, tá vendo? É um processo bem lentinho. Mas aqui eu vou observar, olha, que o 3 também já estabilizou, esse segundo valor aqui. Olhando lá no nosso PET, a gente vai ver que a gente quer valores estabilizados
até 85 aqui são todos iguais, tá vendo? Olha. Então, eu vou continuar na calculadora até estabilizar nesse 85 aqui. E a partir daí eu volto pra gente ver, senão fica um processo muito longo. Então, tô de volta aqui na calculadora, eu já fiz algumas vezes, dá pra ver aqui em cima, pequenininho, olha quantas vezes eu já repeti o processo. E a gente tá aqui, olha, no 0,739,085. Vamos ver se esse 5 já está estabilizado mesmo. Então, cosseno, então vocês percebam que o 5 não muda mais, o que está mudando é daqui em diante. Então, a gente vai observar os próximos 3 valores, se eu não me engano. Olha, vamos ver se para em 99, 715, 377 ou 133. Vamos ver aonde que isso vai estabilizar. Então, eu continuo sempre apertando o cosseno. E vamos apertando. Aqui vocês percebem, olha, que o 1 já deu uma estabilizada. Então, a gente já tem mais ou menos a noção qual é a resposta correta aqui, né? Que o único que estabiliza no 1 é a letra D. Mas a gente vai continuar para poder confirmar isso. Ó. Então, a gente tem, olha, o 739,085,133. Esse valor aqui já está estável. Se eu continuar lá, olha, os outros valores daqui para trás vão mudando. Eles vão se estabilizando aos poucos também. Mas aqui a gente já viu que está estabilizado. E o que a gente chegou lá baseado na nossa resposta é o número com final 133, né? Mas a gente vai marcar aqui a nossa letra D. Ele estabilizou próximo aqui deste valor. Vamos para a próxima questão. Faça aí o teste na sua calculadora. É interessante você observar como que esses valores vão se estabilizando. Só não se esqueça de mudar para a função radiano, senão realmente não dá certo. A número 3, olha, quando o ângulo aumenta de 20 graus para 80, o que acontece? Aí tem as opções para a gente marcar a correta. Olha, o seno é positivo e aumenta ficando 4 vezes maior. O seno é positivo e aumenta, mas não fica 4 vezes maior. O cosseno é positivo e aumenta ficando 4 vezes maior. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou calcular aqui os valores de seno e cosseno e também a tangente de 20 e 80 e vamos ver como é que ele se comporta. Então, eu coloquei aqui, olha, os valores de seno, cosseno e tangente para os ângulos de 20 e 80 graus. Você pode conferir esses valores nas tabelas, né, de valores aí trigonométricos. É óbvio que você não tem que saber de cor, valor de seno e cosseno de ângulos que não são notáveis. E você pode olhar na calculadora também o valor aproximado aí. Por exemplo, olha o 20 graus. Eu venho aqui em seno, olha, 0,34, tal. Eu peguei os 2 primeiros valores aqui, tá ok? Se você for conferir na calculadora, neste caso aqui, não coloca o radiano, a gente trabalhando com arco em grau aí, né? A gente trabalhando com 20 graus, 80 graus. Então, neste caso aqui, não mude para radiano, ok? Então, você pode, se quiser, pesquisar os outros valores. Mas eu estou com esses valores aqui, nós vamos observar cada uma das letras. A letra A diz que o seno é positivo e aumenta ficando 4 vezes maior. De fato, olha, o valor do seno ele aumentou. Deixa eu colocar a calculadora aqui para a gente conferir. Então, de fato, ele aumenta. Só que se eu fizer, olha, 0,34 e multiplicar esse valor por 4, fala que aumentou 4 vezes, daria 1,36. Então, ultrapassa o 0,98, né? Então, de fato, ele aumenta, mas não é um aumento 4 vezes maior. Então, a letra A, ela já está descartada. A letra B fala que ele é positivo, ok, aumenta, ok também, mas não fica 4 vezes maior. De fato, nós observamos que ele aumenta, é positivo, ele aumenta, mas esse aumento não chega a ser 4 vezes maior. Então, a letra B está correta. Vamos ver as outras, só para a gente ver aí o que acontece. A letra C diz que o cosseno é positivo, aumenta e fica 4 vezes maior. Olha, o cosseno realmente é positivo, mas ele diminui. Então, ele não aumenta, né? Então, aqui, olha, tá errado que diz que aumenta. A letra D, o cosseno é positivo, aumenta, a gente já viu que não, ele diminui, então também tá errado. A tangente é positiva e aumenta ficando 4 vezes maior. Tá aqui a tangente, de fato ela é positiva, de fato ela aumenta. Vamos conferir se é 4 vezes maior. Então, 0,36 vezes 4. Daria só 1,44, né? Então, o aumento dela é maior que 4 vezes. E aqui diz que ela aumenta 4 vezes. Então, não fica 4 vezes maior, fica bem mais que isso. Então, a gente vê que, de fato, a opção correta é a alternativa B. Se você precisar, dá uma pausa aí nos valores de seno e cosseno tangente para você colocar aí no seu pente, ok? Tá aí, letra B é a opção correta.
4, como se chama uma função não constante cujos valores se repetem em intervalos regulares. Então, função afim, limitada. Bom, a gente está falando da função periódica. A letra C é a nossa resposta correta. Uma pesquisa rápida aqui, olha, no site da Brasil Escola, a gente vê o que são essas funções periódicas, né? Elas são aquelas nas quais os valores da função f de x igual a y se repetem para determinados valores de x. Ou seja, para cada período determinado pelos valores de x, nós temos valores repetidos para a função. E aqui ele traz um exemplo. Olha. Então, eu tenho, por exemplo, x igual a 0, o f de x vale 1. Quando x vale 1, o f de x menos 1. Quando x vale 2, a função vale 1. Se x vale 3, menos 1. Então, o que você pode reparar? Quando x assume valores positivos, o f de x vale 1. Quando x assume valores negativos, a função f de x vale menos 1. Então, isso vai se repetindo. Há um período que vai aí se repetindo e isso caracteriza aí uma função periódica. Voltando aqui também do nosso PET, a gente vai observar que as funções trigonométricas, seno, cosseno e tangente, elas são funções periódicas, né? O gráfico azul aqui, olha, representa a função seno. Então, você vê, olha, que esse desenho ele vai seguindo um padrão, né? Olha, ele tem um padrão sendo repetido. E a própria função diz aqui, olha, que o período da função seno é de 2π. Então, a cada 2π você tem aí um padrão que vai se repetindo. Na função cosseno também, olha, um período de 2π. E na função tangente, um período π. Então, nós temos aqui exemplos de funções que são periódicas. Então, aí, número 4 é só você marcar o gabarito letra C. Questão número 5. Na física, uma senoide é uma função cujo formato genérico é formado na tabela abaixo. Então, à esquerda. E no lado direito a gente tem um exemplo. Então, eu tenho aqui a função senoide genérica, né? Uma f de x igual a a vezes seno de 2π sobre b, que multiplica x menos c mais d. Onde a é a amplitude, b é o período, c é o deslocamento horizontal, d é o deslocamento vertical. Não me pergunte o que é uma senoide, que eu não faço ideia do que isso funciona na física. Mas aqui no exemplo, está falando que o f de x é igual a menos 4 vezes o seno de x mais 3 mais 1. Fala que a amplitude é o módulo de menos 4, né? Dá o valor dele de 4. Faltou o período, faltou esse b aqui do período. E fala que o deslocamento é menos 3, o deslocamento vertical é 1, ok? Então, é o seguinte... Aí, quer saber qual que é o período B na função aí que foi dada no exemplo que não foi descrito, né? O que está faltando aí. Eu cheguei a pesquisar um pouquinho sobre o que seria esse senoide e tal. Eu vi lá num artigo falando que o período desse tipo aí de função é 2π, mas eu estava observando aqui matematicamente para tentar explicar para vocês. E eu estava percebendo o seguinte. Olha, aqui... O 2π sobre b, se você percebe, ele está aqui na função. Aqui ele já não aparece, né? Só aparece o x mais o c aqui. O que isso significa? Que esse valor aqui, olha, o 2π sobre b, ele é igual a 1, né? Porque ele não aparece aqui, ele assumiu o valor de 1. Que se ele vira 1 vezes x mais 3 é o próprio x mais 3. Não pode ser 0, senão ele ia... tirar todo esse valor aqui do seno, né, e anular tudo isso. Então, vou dizer que ele é igual a 1. Se ele é igual a 1, vamos multiplicar cruzado aqui, 1 sobre 1. Então, o B vai ser igual a esse 2π vezes 1, ou simplesmente 2π. Então, a gente vê que o período aqui é a letra B, né? Resposta correta aí da questão. Como eu comentei com vocês, eu fiz uma rápida pesquisa aqui, um artigo que eu achei falando sobre essa... função geral da corrente senoidal. Aqui fala um pouco, né, sobre o que era. A gente vê que isso é calculado através das funções trigonométricas. Então, diz aqui que a gente pode estabelecer uma função cosseno. Aqui embaixo vem falando um pouco. Fala sobre a frequência e também fala do período t, né? Que esse período t completo seria 2π. A gente está falando da função cosseno, né? E nós já vimos lá no PET, de fato, que o período da função cosseno é 2π. Então, se essa função senoide ela é uma função cosseno,
nem precisaria de nenhuma operação, na verdade, né? Se ela é uma função cosseno, a gente viu lá em cima que o período de fato é 2π. Então, a resposta correta, e vou ficar mais bonitinho aqui, ó, letra D é 2π, o período.